Olá, no Documento Verdade, um país na luta contra um vírus. Depois de anos sem registrar casos da doença, a febre amarela voltou a assustar o Brasil. Por 2 semanas, nossas equipes acompanharam os principais personagens desta batalha para conter o avanço do vírus. Ouvimos familiares de vítimas, especialistas, autoridades e acompanhamos de perto os casos nos principais estados afetados pela febre amarela. E tudo isso você acompanha a partir de agora no Documento Verdade. Um país na luta contra um vírus. A maior epidemia de febre amarela dos últimos anos. Mas a epidemia não surgiu de repente. Começou em 2017. No dia 23 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgava em um boletim 421 casos suspeitos de febre amarela, com 87 mortes. Quase um mês depois, em outro informe, este número saltaria para 97 óbitos confirmados e mais de 1.000 casos suspeitos. E entre dezembro de 2016 e junho de 2017, seriam confirmadas 261 mortes por febre amarela em todo o país. Neste ano, o estado mais afetado pelo vírus foi São Paulo. Por aqui, o maior surto de febre amarela tinha sido em 2009, quando 11 pessoas morreram. 8 anos depois, o vírus voltou à região sudeste, dessa vez com mais força e causando um número maior de mortes. O município de Mairiporã, que fica a cerca de 40 quilômetros da capital paulista, foi o que registrou o maior número de casos nos últimos 2 meses. Para viver aqui em Mairiporã, precisa estar vacinado. Para se ter uma ideia dos riscos, as casas aqui são rodeadas por matas, semelhantes às dos parques onde foram encontrados macacos mortos infectados. Inclusive, quando chove por aqui, está garoando agora, não pode deixar a água parada de maneira nenhuma, senão favorece o cenário para formar criadouros do mosquito transmissor. Eu estou chegando aqui em frente à casa da Maria Dolores, o marido dela foi infectado em janeiro, infelizmente morreu. Boa tarde, Maria. Boa tarde. A gente pode conversar um pouquinho? Podemos sim. Vamos lá. Anderson Lopes de Oliveira Santos tinha 31 anos. Era conhecido na cidade como Pingo. Deixou a esposa e 2 filhos pequenos. Contraiu a febre amarela na virada do ano. Ele amanheceu com febre, dor de cabeça e dor no corpo. E já vomitando também. Aí já percebeu que ele não estava bem. E aí o que aconteceu? Ele começou a piorar? Aí eu levei ele no médico. Aí falou que era sinusite. Comprei o remédio, ele tomou. Só que só piorava. A febre não passava, a dor no corpo não passava, vomitando mais. Aí a dor já começou a vir pra trás das costas, nessa região. Assim, dor, e vomitando, e muita febre mesmo. Aí ele foi piorando. Aí no dia 2 levei de novo infecção de urina. No dia 3 eu comprei os remédios pra ele, o antibiótico. Ele tomou no dia, porque era em 12 horas, ele tomou um. Aí ele já vomitou também, não conseguia ficar. Já não tava comendo. Já não tava indo ao banheiro. Não tava. Aí no dia 4 ele piorou bastante. Anderson e a esposa percorreram vários hospitais. Foram para a cidade vizinha de Franco da Rocha, mas acabaram voltando para Mairiporã sem um diagnóstico preciso. Aí chegando aqui eu mostrei os exames, mostrei a carta do médico. Aí ele falou, não posso internar ele aqui também com esses exames. Vou deixar ele na observação, com soro, remédio para dor. E você vai ter que aguardar todos os exames. O que eu podia fazer? Vamos aguardar. Quando foi 2 horas da manhã, ele me chama na sala e fala, seu marido tá com febre amarela. O mesmo médico que no dia 1º falou pra mim que era rinite sinusite. Na esperança de uma vaga para internação, a família pediu a transferência dele a um hospital com estrutura de UTI.
Só que lá recebeu um outro diagnóstico. Quando foi falar com o médico falou que estava tratando ele com leptospirose e que ele ia para emergência, que o caso dele estava piorando e que tinha feito os exames iam chegar daqui 12 dias para ter certeza do que ele tinha. Mas eu falei pro médico, mas tem certeza que é? Ah, tá mais provável para sim do que para não, para ser leptospirose. Eu não sou médico, eu não sei. Qual que era a aparência dele? Ele tava muito amarelo, ele tava com o olho todo pra cima, já não conseguia falar, ele tinha sangue na boca, a língua dele tava muito no fundo. Eu já falei, eu não vou entrar. Isso eu vi depois que eu entrei, que na hora que eu entrei eu já vi ele naquela cama daquele jeito que ele tava, assim, estático pra cima. Eu falei, meu Deus. Aí eu já falei com minha cunhada, Maria, você tem que ser forte, você tem que entrar, ficar calma. Foi o tempo que eu respirei, falei, eu vou ter que entrar. Aí eu entrei. Ela falou que podia entrar, eu entrei. Ele não falava mais. Ele queria falar, mas ele não conseguia. E como se não bastasse tanto sofrimento, veio o diagnóstico final. Depois da hemodiálise, o médico falou que ele tinha piorado bastante, que o caso dele já tinha se agravado muito. E que ele falou assim, tava com hemorragia, já não respondia mais nada, tava entubado, tava tomando bolsa, tava com uma bolsa de sangue. Tinha muito aparelho em volta dele pra gente não se assustar. E que ele tinha 100% de certeza que naquela hora que era febre amarela. Eu falei, por que só agora, doutor? Como que trata ele até aquela hora como leptospirose, deu hemorragia e é febre amarela? A gente sai de lá com ele morto por febre amarela. Tratado até um dia anterior como leptospirose, naquele dia como febre amarela. Com tantos casos da doença na cidade, no dia 16 de janeiro, a Prefeitura de Mairiporã decretou o estado de calamidade pública. Nós temos o registro de 6 óbitos confirmados aqui no nosso município, né? O que deixa para a gente ainda mais uma situação de preocupação com o município de Mairiporã. O decreto levou uma multidão aos postos de saúde do município. Um dia depois de ter sido decretado estado de calamidade pública, o município de Mairiporã passou a vacinar somente os moradores daqui. Então, o portão do posto fica praticamente fechado e o controle é feito aqui na entrada. Só passa quem trouxer documento e comprovante de residência. Com isso, recebe uma senha e aí sim pode ir lá para a fila de vacinação. A situação está bem complicada. A gente fica com medo, porque as pessoas vêm de fora para cá para vacinar, a gente fica meio com medo. Aí eu já me antecipei porque é uma doença que a gente sabe de antigamente, né? E agora voltou, a gente não sabe a gravidade. Essa outra mulher veio de São Paulo e não se conformou com a orientação do posto. Isso é um posto de saúde pública. Isso é um posto de saúde pública. Eu saí de São Paulo. Não, é um posto de saúde pública. Se eu for turista aqui e pegar doença aqui. O fato é que São Paulo não tem o mesmo risco que aqui, entende? Agora, as pessoas saem de lá, vêm para o município aqui para se vacinar. Então não faz sentido. Veja, ele está saindo do lugar que não é de tanto risco para vir para um lugar que é de extremo risco. Nós temos que trabalhar com prioridades. Aquelas pessoas que estão expostas ao ciclo silvestre, ou seja, estão ao alcance do mosquito selvagem, que vai levar o vírus do macaco para ele, essas pessoas têm que ter prioridade, têm que ser vacinadas antes. Na capital, o desespero e as confusões não foram diferentes. Postos de saúde lotados e muita gente perdendo a paciência. Os caras aí de dentro do funcionário estão pegando 100 dando pra parede, enquanto a gente tá aqui se ferrando aqui, ó. Tô aqui desde as 9 da noite com chuva. Olha, 1h da tarde, aqui nesse posto da Zona Leste de São Paulo, as vacinas já acabaram, não estão mais distribuindo senha, ninguém mais entra, mas mesmo assim tem muita gente que continua aqui do lado de fora aguardando uma resposta na esperança de conseguir uma senha para conseguir vacinar.
vou conversar com o pessoal, uma moça aqui com crianças de colo. Há quanto tempo que você está aguardando? Olha, eu tô desde as 11 horas da noite aqui. Por que você não conseguiu entrar? Porque eles falaram que não tinha mais vacina para ninguém. Dormimos na rua, na chuva, tudo para tomar vacina hoje. Hoje, quando chega em cima da minha vez, passam as pessoas que não pegou fila, não dormiu na chuva e toma a vacina e sai dando risada. Isso não é justo. Saímos da Zona Leste e seguimos para outro lado da cidade. E por lá a situação não era muito diferente também não. Quem veio tentar a vacina nesse outro posto aqui da zona sul da capital veio preparado, viu? Tem gente que madrugou, as senhas foram distribuídas às 7 horas da manhã e para aguentar todo esse tempo de espera tem que ter muita paciência. O pessoal trouxe até, olha, banquinho, tem cadeira, lanche, água. Já choveu também por aqui, voltou a garoar, o pessoal não arreda o pé não, viu? Inclusive, se olhar ali para o outro lado, a fila continua, vira a esquina e para lá tem gente que nem senha conseguiu ainda. Cadê a tua senha? Eu não tenho. Eu tô na esperança aqui de acabar de vacinar quem tá com senha e sobrar alguma coisa pra gente. Quem finalmente conseguiu a vacina saiu comemorando. Conseguiu tomar vacina? Sim. Como é que foi? Quantas horas de fila para conseguir entrar e tomar vacina? Desde as 4 da manhã que estou aqui com a minha filha. Mas graças a Deus conseguimos, né, meu amor? Tá indo embora feliz agora? Descansar. Descansar um pouco agora. Mas o combate ao vírus da febre amarela não é tão simples. A vacina também tem os seus efeitos colaterais. A estimativa, segundo a Fiocruz, é que de a cada 400 doses aplicadas, uma pessoa tenha reações adversas à imunização e desenvolva um quadro semelhante à própria doença, a febre amarela. Isso aconteceu com a tia-avó da Stephanie, a dona Mônica Welkers. Ela tinha 76 anos e infelizmente morreu depois de 8 dias de ter tomado a vacina. Morava em Ibiúna, aqui perto de São Paulo, no interior. Ô Stephanie, quando que ela começou a apresentar esse mal-estar? Olha, ela tomou a vacina no dia 8 de janeiro. No próprio dia que ela tomou a vacina, ela já começou a se sentir mal. No dia seguinte, ela já apresentou febre, inapetência, chegou a vomitar e dor no corpo. Ela persistiu durante alguns dias esses sintomas. Ou seja, os mesmos sintomas da própria febre amarela? Sim, isso. E ela, antes de tomar a vacina, ela já tinha passado por um médico para saber se ela podia tomar vacina ou não? Não, infelizmente não. Ela resolveu tomar a vacina por conta própria. E só depois, quando ela comentou com parentes que ela estava se sentindo mal, que ela ficou sabendo que ela deveria ter procurado um médico porque ela estaria no grupo de risco, acima de 60 anos. Adilson Tadeu, uma das vítimas que esteve em Mairiporã no fim do ano passado, foi infectado, voltou para São Paulo com a doença. A situação dele se agravou, ficou 6 dias internado e, infelizmente, morreu por causa da febre amarela. Ele era irmão do seu Irineu, tinha 48 anos. Ele tinha alguma ideia do risco que ele corria, seu Irineu, indo para Mairiporã? Não. A gente não tinha noção de que tinha esse foco de febre amarela na mata, na Serra Cantareira, e não tínhamos noção da gravidade da doença também, de que se infectado, as chances de cura diagnosticado num tempo errado diminuem bastante. Portanto, ele nem se preocupou em tomar vacina antes de ir? Não, nós não estávamos vacinados, nem eu e nem ele. Meu pai já estava vacinado, mas nós ainda não. Quando é que ele começou a sentir os sintomas? Iniciou no dia 29, do dia 28 para o dia 29, ele acordou com sintomas de gripe, né? Se tratou com um antigripal, ele mesmo comprou na farmácia e tal, se tratou com antigripal até o dia 1º. Como ele não melhorou e no domingo já veio alguma situação de desconforto intestinal, diarreia, no dia 1º, na parte da tarde, a gente resolveu e ele decidiu procurar auxílio médico. Em nenhum momento ninguém pensou que fosse febre amarela? Não, ele não tinha nada, o amarelão só apareceu no dia 3, quando nós voltamos ao São Camilo, no dia 2 ele resolveu aguardar até o dia 3, não, eu vou ver se melhora, mas não melhorou. No dia 3 a gente voltou
pronto-socorro. E aí, na quarta-feira, no caso, dia 3, da parte da tarde, foi colhida a sorologia dele. E na quinta-feira, por volta das 9 horas, foi confirmado como febre amarela. Como é que ele respondia às suas visitas? Então, ele, tanto minha como dos familiares, a gente percebia, mesmo sedado, ele tinha algum grau de consciência ali, que às vezes ele, até ou por espasmo, mas ele observava, sabia mais ou menos quem era. E dentro da nossa experiência, a gente se comunicava com ele, continuou conversando com ele. O que chamava atenção é que a gente levava um áudio, o doutor Antônio permitiu que a gente levasse o celular, e um áudio de bom dia, boa tarde e boa noite das crianças. Então, a gente percebia que ele, inclusive, no áudio principal, onde elas agradecem as pessoas que estavam, que a gente chamava de febre verde e amarela, em luta pelo Adilson, pelos pacientes da febre amarela, ele se mexeu assim como querendo escutar mesmo as filhas. Oi, papai, aqui é a Lili, boa noite. Eu quero que você saia daí logo, eu tô rezando muito por você. Um beijão, te amo. Mas não são apenas os seres humanos que são vítimas da febre amarela. Centenas de macacos já morreram bem antes. Eles são os principais hospedeiros do vírus e dão um alerta de expansão da doença. São os primeiros a serem infectados porque vivem no topo das árvores. É lá que circulam os mosquitos do gênero Haemagogos, que transmitem a febre amarela. É importante para as pessoas que estão em contato com áreas verdes, silvestres, de mata, lembrar que essa mata não é só a Amazônia. Essa mata estão aqui nos condomínios, perto das cidades, em regiões de parques. Então, hoje há uma proximidade muito grande das regiões urbanas e das regiões de mata. Só no Parque do Horto Florestal, na zona norte de São Paulo, 17 famílias de bugios morreram. Ao todo, 86 macacos. A morte dos animais sinalizou uma alta circulação do vírus e, junto com o horto, outros 28 parques foram fechados por prevenção ainda em 2017. A gente está agora dentro do zoológico de São Paulo, que também precisou ser fechado por medidas preventivas. O motivo foi a morte de um macaco bugio, um macaco de vida livre, que foi encontrado morto durante ronda feita pelos técnicos aqui do parque, justamente por um procedimento de precaução contra a febre amarela. A Maria Carolina, ela é veterinária, está aqui para conversar com a gente e acompanhou todo esse procedimento, né, doutora? É um macaco de vida livre que provavelmente vivia aqui na região. Isso, a gente está dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e a gente tem vários grupos de bugios de vida livre aqui na região. E provavelmente esse animal era integrante de um desses grupos que vivia aqui pelo parque. Isso indica risco para outros primatas também? Olha, pelo fato dele ter sido positivo, tem um risco sim. Por conta disso que a gente já tirou nossos primatas de exposição e está providenciando o telamento dos recintos. Quais são as próximas medidas a serem tomadas? É manter um monitoramento intensivo e terminar esse telamento o quanto antes. Não tem uma previsão aí quanto tempo demoraria para liberar de novo o parque? Por enquanto, sem previsão. Então, assim, para deixar claro que é para a segurança dessas pessoas também. Sim, exatamente, para a segurança das pessoas e dos animais. Para a gente ter uma avaliação da situação, né? A gente precisa saber a dimensão disso. Se vai ser um caso isolado ou se a gente vai ter um aumento, assim como teve no Horto e em outras regiões. A procura pela vacina contra a febre amarela também tem sido grande aqui no Rio de Janeiro. Agora são 6h30 da manhã e vejam só o tamanho da fila. Isso porque o posto só começa a funcionar às 8 horas. Tem gente que chegou de madrugada para conseguir garantir uma senha, que é o caso da dona Neide. Que horas que a senhora chegou aqui e por que tão cedo? Eu cheguei às 4 da manhã, porque ontem eu cheguei um pouco mais tarde e não consegui ser atendida. O crescimento do número de pessoas infectadas pelo vírus no estado impulsionou uma verdadeira correria em busca de imunização. Só o mês de janeiro registrou um número de casos de febre amarela maior que o ano inteiro de 2017.
Não vou viajar, não vou nada, é porque eu quero participar mesmo dessa campanha, porque é muito sério, né, o que está acontecendo aí no Rio. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que até o dia 8 de fevereiro, 55 casos da doença foram confirmados no estado do Rio. 25 pessoas morreram. As mortes por febre amarela deixaram o carioca preocupado e, por várias semanas, as filas nos postos de saúde fizeram parte da rotina da população fluminense. E para aguentar tanta espera, valeu tudo. Dona Maria de Lourdes chegou às 5 da manhã. Como sofreu um acidente recentemente, trouxe uma cadeira. Ela precisou de um atestado médico para poder se imunizar. Toda quinta-feira vamos para a região de mata, entre Itaboraí e Maricá. Então é sítio, então a gente, para prevenir, a gente prefere tomar vacina. Antes de serem imunizadas, as pessoas ficam em uma sala de espera onde recebem orientações médicas. As profissionais esclarecem dúvidas, falam das possíveis reações da vacina e as contraindicações. Mesmo com todas as informações, algumas pessoas ainda ficam receosas em tomar a dose. Tenho medo da febre amarela, tenho medo da vacina, porque é vírus vivo, né? E a gente não sabe. Por exemplo, eu estou aqui, eu não sei se eu tenho alguma coisa, né? Se a minha imunidade está boa, se não está. Eu estou arriscando, eu acho. Estou com medo. O aumento no número de casos pode estar relacionado às alterações genéticas sofridas pelo vírus da febre amarela. Pesquisadores da Fiocruz, uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública, já detectaram 9 mutações do vírus. O que nos chamou muita atenção é que elas estão associadas a 2 enzimas importantíssimas que dotam o vírus da capacidade de replicar. Pode ter sido algo ao acaso, como pode estar dotando o vírus de alguma capacidade particular de estar mais, vamos dizer, competente para infectar e se proliferar nos hospedeiros. E se as pesquisas em relação ao vírus são importantes, o diagnóstico rápido da doença é essencial. Por isso, uma unidade de referência no Rio de Janeiro está sendo utilizada para receber quem precisa de tratamento. 6 pessoas com suspeita da doença foram trazidas aqui para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que fica dentro da Fundação Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. De acordo com a direção do hospital, quem decide pela internação dos pacientes nesta unidade é o Sistema Único de Saúde. Temos a capacidade aqui não só de cuidar dos pacientes adequadamente, temos terapia intensiva com profissionais especializados em terapia intensiva em doenças infecciosas e nós temos os profissionais especializados em doenças que são do grupo do vírus da febre amarela. Então, é preciso tomar as medidas, tanto de controlar mosquito, quanto vacinar as pessoas e tratar as pessoas que estão adoecendo, que é uma doença grave. O médico falou comigo: vocês estão preparados? De que seu pai trabalha? Eu falei: meu pai trabalha no sítio, mexendo com vaca, com criação. Aí o médico virou pra mim e falou assim: então você fica sabendo que a partir de agora seu pai está internado, ele está com febre amarela. O diagnóstico é assustador e as vítimas normalmente são moradores de áreas rurais ou pessoas que visitaram essas regiões. A única forma de prevenção é a vacina, mas seu Joaquim, de 54 anos, se recusou a tomar. Tinha boa saúde? Tinha, nunca fui médico. Tinha muita boa saúde, não reclamava de nada. Mas não era vacinado, né? Não era vacinado. Não quis vacinar? Não quis. Eu tinha medo de injeção, agora depois eu fui ver ele lá no hospital, ele levantou o lençol e falou: que situação de um homem. Eu virei para ele e falei assim: mas você podia ter saído desta, né? O marido
marido da dona Maria Aparecida e pai da Michele, morreu no dia 22 de janeiro. A família mora no distrito de Aranha, na zona rural de Brumadinho, a 55 quilômetros de Belo Horizonte. O que ele sentiu? Aí ele sentiu muita tremura de frio, pedindo água demais para tomar a noite toda, 2 noites, e sentindo calafrio, sentindo apavoramento. Eu pensei que não era tão grave assim, igual foi muito rápido. É um trem que não dá nem para acreditar. Você já vacinou? Nós já vacinamos todos aqui em casa. Já tinha vacinado antes? Já. Nós já tínhamos vacinado, mas ele não quis vacinar. Ele falava o quê? Ele falava que não ia vacinar, que não precisava vacinar. No povoado de Marques, também em Brumadinho, nossa equipe encontrou uma outra vítima do vírus, um adolescente que conseguiu sobreviver à doença. O Ramon tem 15 anos e ficou 8 dias internado com febre amarela. Logo que começou a se sentir mal, ele procurou um posto de saúde, mas só foi encaminhado para o hospital 5 dias depois. Quais foram os sintomas? O que você sentiu num primeiro momento? Eu comecei a sentir dor de cabeça, sem vontade de alimentar e ânsia de vômito. O que disseram? Qual foi o encaminhamento que te deram? Eles viraram e falavam comigo que podia ser garganta inflamando, ou senão comer sinusite. E só me deu os remédios e falou que eu podia ir embora, que não tinha nada a ver com a febre amarela, esses tem sim. Que era só sinusite mesmo ou garganta inflamando. Você continuou se sentindo mal? Sim, tomava o remédio e não fazia efeito nenhum. Continuava do mesmo jeito, sentindo dor de cabeça. Aí eu fui ficando mais fraco ainda e não alimentava de jeito nenhum. Quando demos a entrada no Eduardo de Menezes, ele já foi direto para o CTI. Foi aí que nós vimos que havia realmente uma gravidade na situação que ele já estava. Os rins dele já estava aumentado no volume, né? Já estava diferenciado, as plaquetas do sangue dele já tinha caído, né? O rins, o fígado. Então, assim, a situação dele já era crítica. Igual o médico lá virou para mim e falou assim que eu podia levantar a mão para Deus, porque eu fui um desses de 100, poucos que sobrevivem, eu fui um desses que salvei. Para garantir a imunização do maior número possível de pessoas, equipes da Secretaria de Saúde vão de casa em casa à procura de moradores que ainda não se vacinaram. Dona Eni, de 60 anos, teve de apresentar a liberação médica para receber a dose. O médico deu autorização? Fui lá hoje. A senhora conversou com ele, ele perguntou o que senhora... Não, médica aí, eu só conversei com ela, mostrei lá os remédios que eu tomo. E aí liberou a senhora para vacinar? Liberou. Está preocupante a febre amarela? Ah, tá, ué. Todo mundo adoecendo. Vocês têm encontrado muitas pessoas que ainda não foram vacinadas? Sim, tem várias pessoas, né, dentro da faixa etária estabelecida para vacinação que ainda não foram vacinadas, mas estão sendo vacinadas nesse momento com essa ação de intensificação de domicílio em domicílio. Acontece de alguém se recusar a vacinar? Está dentro da faixa etária e dizer que não quer vacinar? Existiram alguns casos, sim, de recusa da vacina. Nós temos um termo em que a pessoa assina sendo responsável pela não vacinação. Brumadinho tem 35 mil moradores. Vizinha a BH, concentra grande parte dos casos de febre amarela em Minas Gerais. Em janeiro, uma morte causada pelo vírus causou comoção, chamando a atenção para a doença que voltava a assustar os mineiros. O músico Flávio Henrique, de 49 anos, teria contraído a febre amarela em um sítio na zona rural da cidade. O compositor ficou internado 1 semana e morreu no dia 18 de janeiro. Ele era presidente da empresa mineira de comunicação administrada pelo governo do estado. Então, assim, mas é devastador, assim, porque também é muito rápido, né? E por uma coisa que não é uma doença que ele tinha, não era um câncer, não era uma coisa, sabe, assim, dos hábitos e tal, uma fatalidade que infelizmente está cometendo de novo, depois de anos de exterminada, a população está, sabe, assim, áreas de risco, uma coisa muito séria. E levou uma figura que não podia ter ido agora.
Aqui no Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, não há casos registrados de febre amarela, mas por causa do surto da doença, o acesso foi restrito. Somente pessoas imunizadas há pelo menos 10 dias podem entrar. A apresentação do comprovante da vacina é obrigatória. E quem não tiver o comprovante? Quem não tiver, infelizmente, a gente sugere o adiamento da visita para uma outra data ou ela se responsabiliza garantindo que foi imunizada contra a febre amarela. Por que vocês adotaram essa medida? É uma medida preventiva para a segurança dos visitantes, sendo Brumadinho uma área de risco, que todos tenham uma visita tranquila e com a segurança dos visitantes. Excelente, seguro, né? Nós já sabíamos com antecedência, nós procuramos nos vacinar antes de chegar até aqui. Minas Gerais passou quase 8 anos sem registrar casos de febre amarela silvestre, de 2009 até o final de 2016. O balanço da Secretaria Estadual de Saúde mostra que só no ano passado, 425 pessoas foram infectadas e 126 morreram. O que a gente está vivenciando nesses 2 últimos anos, durante o período de sazonalidade da doença, que é entre os meses de novembro até maio, a gente está verificando uma intensa circulação do vírus, seja pela ocorrência dos casos humanos ou seja pelas epizootias. E as epizootias vão sinalizar para a gente, as mortes dos macacos, quais seriam essas regiões. Prever qual que é a área é complicado, mas as áreas com circulação do vírus, no caso Minas Gerais, e que ainda não atingiram as coberturas vacinais preconizadas, existe sim um risco de transmissão. Em média, de cada 10 pessoas infectadas, 5 morrem por causa da febre amarela. Na maioria dos casos, são pacientes do sexo masculino entre 30 e 55 anos de idade que não se vacinaram. Os especialistas agora buscam explicações para o grande número de casos em Minas Gerais. O surto da doença é o maior já registrado. Os dados do Ministério da Saúde apontam que em torno de 40% da população brasileira tem a febre amarela sem manifestar a doença. Quando ela entra numa fase agressiva, para ficar mais claro, todos os indivíduos que são mais vulneráveis tendem a morrer fora na natureza. Com a eliminação desses hospedeiros vulneráveis, então leva-se um tempo para que a doença possa voltar a manifestar aquelas formas mais agressivas. É assim que ele vai variar de lugar para lugar, mas dentro de uma grande região, a cada 14 anos você pode esperar a reinsurgência da febre amarela. Outra hipótese é que o surto de febre amarela teria relação com a tragédia de Mariana. Boa parte das cidades mineiras que registraram casos da doença fica na região próxima ao Rio Doce, atingido pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Os mosquitos que transmitem a febre amarela permanecem no alto das árvores, no meio das bromélias, em outros lugares no ecossistema florestal que não foi afetado pela lama que se acumulou nas margens. Houve todo um boato sobre girinos terem desaparecido, envolvia um pesquisador falecido do Museu Melo Leitão. O museu desmentiu essa informação, de que você não tem coachar do sapo, então porque não tem girino, então vai ter mais pernilongo. As coisas não são simples assim. De maneira direta, há pouca possibilidade de que haja um efeito causal. E tem toda a dinâmica da febre amarela, que sempre existiu, sempre foi dessa maneira. Pode se intensificar em algumas épocas do que outras. Mas aí ele foi segunda-feira e eu pensei que não era tão grave assim, igual foi muito rápido. É um trem que não dá nem para acreditar. Você vai ver a seguir como é feita a produção da vacina da febre amarela no maior laboratório do país. É daqui a pouco no Documento Verdade.